Hoje tem o reencontro de Gabigol com o Flamengo, né? Foram muitas polêmicas até a saída do Gabigol. Gabigol que chegou a se tornar, na minha opinião, o terceiro maior ídolo da história do clube, num determinado momento, para mim ficaria atrás ali de Zico e Júnior, minha opinião, né? Já chegou a ser, hoje não é mais. E por quê? Porque ele conseguiu queimar muito da sua idolatria com uma postura arrogante e muitas vezes debochada. Gabigol fez festa de poderoso chefão depois da patética eliminação da Libertadores pro Olímpia. Mandou beijinho pro Dorival Júnior sendo filmado na sala de coletiva de imprensa depois de perder o título da Copa do Brasil, como se estivesse cagando pro título da Copa do Brasil. Gabigol que vestiu a camisa do Corinthians e veio com aquela mentirada toda, a inteligência artificial, é montagem, sem saber que tudo hoje em dia pode ser comprovado também com a tecnologia. E vestiu a camisa do Corinthians. Foram várias polêmicas do Gabigol. Riu quando a torcida do Flamengo vaiou no Maracanã. Então, ele saiu de um jeito manchado do Flamengo. Chega no Cruzeiro, não se firma. O momento do Gabigol segue ruim, tá? O Gabigol foi pro banco. O Gabigol, se eu não me engano, tem 7 gols pelo Cruzeiro. 5 deles saíram de cobranças de pênalti. Só que hoje é o reencontro. A gente sabe, muitas vezes a lei do ex, ela não falha. Agora, Mauro César Pereira, primeiro, acha que o Gabigol começa no banco? Porque o Caio Jorge está num excelente momento. Ou acha que o fato de ser um jogo contra o Flamengo pode influenciar o treinador ou até a diretoria a pensarem, esse é o jogo para motivar o Gabigol de novo, para o cara entrar querendo mostrar serviço. Ele saiu ali, né? Claro, para a versão do jogador, ele saiu humilhado. Ele saiu, o Gabigol diz, não honraram com o que me prometeram na renovação de contrato. A minha pergunta, Mauro, o que esperar desse reencontro Flamengo e Gabigol, se você acha que ele vai jogar? E outra coisa, né? Para não falar, claro, apenas do Gabigol. O Flamengo vem de um início muito bom no Campeonato Brasileiro. É o atual líder, tem o melhor ataque da competição com folga para o segundo melhor ataque, né? O Mirassol tem 11, o Flamengo tem 15. É o melhor ataque aí do Campeonato Brasileiro e tem também a melhor defesa. Foram 2 gols sofridos. Além disso, Flamengo segue absoluto na sua reabilitação da derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Primeira vez que o Felipe Luiz foi realmente criticado no Flamengo, inclusive por nós, aqui do Bate Pronto. Desde aquele jogo fatídico no Maracanã, foram 6 jogos, 4 vitórias contra Botafogo da Paraíba, Corinthians, Grêmio e Juventude, e 2 empates contra a LDU na altitude e contra o Vasco, quando o Flamengo massacrou no segundo tempo, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Em todas essas ocasiões, o Flamengo não sofreu gols, Mauro César Pereira. É o Flamengo entrando em campo hoje contra o Gabigol para se manter líder do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, né, Mauro? O Cruzeiro no Mineirão. Em campo contra o Gabigol, vai entrar em campo contra o Cruzeiro. O jogo é Cruzeiro e Flamengo, não é Gabriel. O Gabriel é reserva. Ele deve ficar no banco, provavelmente. Se ele vai entrar, se ele vai fazer gols, se vai jogar bem, é outra história. Ele é reserva. Deverá ser mantido no banco. Jogou a Copa do Brasil no meio de semana, porque aí o Leonardo Jardim fez uma mescla ali entre titulares e reservas contra o Vila Nova, né? Mas hoje é força máxima, com certeza. Ele hoje não faz parte. A não ser que o técnico tenha gostado muito da atuação dele na quarta-feira e ele tenha resolvido promovê-lo a titular. Mas, a priori, imagino que ele fique no banco de reservas. Aí deve entrar, talvez, durante o jogo. Não sei nem se ele vai entrar, porque contra o São Paulo ele não entrou, contra o Vasco ele não entrou. Foram os 2 dos 4 últimos jogos do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou em 2 e em 2 ele não entrou. Ele não saiu do banco. Não sei se ele vai jogar. E não acredito que o técnico português vá
se curvar esse tipo de coisa, não. Porque vai motivar, ele vai pensar no melhor pro time dele. Colocar, se ele achar que o Gabriel vai ser a melhor opção, ele vai colocar o Gabriel. Se ele achar que não, ele não vai colocar. Duvido que ele vai ficar, porque o cara vai se motivar, essa papinho aí de motivação, o cara ganha uma fortuna, tem que se motivar sempre, pô, qualquer jogo, né? Mas é um jogo importante, o Flamengo não toma gol há 6 jogos, né? De fato, melhorou muito seu desempenho defensivo. No meio de semana jogou um time reserva, todo reserva. Até o Ayrton Lucas, que tem jogado como titular, ele é reserva do Alexandre, está jogando porque o Alexandre está machucado. Você pega a escalação contra o Corinthians, mudou 10 jogadores, exceto o lateral esquerdo e pela lesão do Alexandre e do Vinha, os dois fora de combate, então só tem o Ayrton Lucas da posição e ele acabou jogando como titular também. Mas hoje vai ser o jogo com a escalação, tudo indica, do domingo passado, o time que venceu por 4-0 o Corinthians. E o Cruzeiro está numa boa recuperação no campeonato. Então vai ser um jogo bem legal, o jogo das 6h30 entre Cruzeiro e Flamengo. Agora o Gabriel, se ele vai ser personagem ou não, a gente vai saber logo mais. A priori, ele deve ser reserva novamente, creio eu. A principal informação de cavalaria é que na provável cavalaria do Cruzeiro o Gabigol tá fora. Tá fora. Ele joga no meio de semana, ele joga no passe pra gol. Ele não é aquele cavaleiro, é mais pra pangarezinho e tal. Nesse momento, não é mais aquele cavalo, um cavalinho, um potrinho e tal, vamos ver. Ó, Flávio Prado, vamos lá, o potrinho, com relação à sua declaração, deve começar no banco, porque o Cruzeiro deve começar com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, outro ex-jogador do Flamengo, Villalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Essa é a provável cavalaria do Cruzeiro sem o Gabigol. A provável cavalaria do Flamengo é o time titular, né? Rossi, Mauro, se tiver algum que você discorda, você me corrige aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Talvez Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. É esse o provável Flamengo mesmo, na sua opinião, Mauro? É esse, é o time de domingo passado, né? Você acha que joga Ayrton Lucas ou Alexandro? Acho que joga Ayrton Lucas. O Alexandre tá voltando de lesão, né? Acho que ainda joga Ayrton Lucas, mas a não ser que esteja 100%. Essa é a única... Mas acho que joga Ayrton Lucas. E, Mauro, só trazendo aqui um dado, tá? Que aí eu queria escutar você até sobre quem foi melhor no auge, tá? Nesse Flamengo. Por quê? Porque o Pedro, que hoje eu concordo com você, é disparadamente, na minha opinião, o melhor 9 do futebol brasileiro. Os números do Pedro, ele tá chegando próximo a marcas do Gabigol, tá? Do título da Libertadores de 2022 até o fim do ano passado, 2024, o Pedro acabou desbancando muito o Gabigol em números. Nesse recorte, o atual camisa 9 do Flamengo teve participação direta em 77 gols, com 65 gols e 12 assistências, contra 33 do Gabigol, 28 gols e 5 assistências, ou seja, 77 participações em gols do Pedro contra 33 do Gabigol, nesse período do título da Libertadores de 2022 do Flamengo até o fim do ano passado. E aí, números, tá? Do Gabigol pelo Flamengo, que o Pedro tá quase batendo. São 308 jogos do Gabigol com a camisa do Flamengo. Gols, 161. Já o Pedro tem 270 jogos, ou seja, ele tem 38 jogos a menos e tem 141 gols. 20 gols a menos. Então o Pedro tem 38 jogos a menos que o Gabigol e 20 gols a menos. São 161 gols do Gabigol contra 141 do Pedro.
31 assistências do Pedro contra 44 do Gabigol. E títulos, o Gabigol tem 13 e o Pedro tem 10 pelo Flamengo. Mauro, você acha que o Pedro um dia pode ter a idolatria que o Gabigol já teve? Eu nem digo atualmente, mas que o Gabigol ele foi muito ídolo, né? Com aqueles 2 gols de Libertadores, com outro gol do título de Libertadores. Você acha que o Pedro já está no patamar do Gabigol, do auge do Gabigol pelo Flamengo, tanto em bola quanto em idolatria, ou ainda não? E outra, acho o Pedro muito mais jogador que o Gabigol? É cada um no seu auge, Mauro? O Pedro é mais jogador do que o Gabriel foi e ainda está escrevendo a sua história no Flamengo. Do Gabriel acabou. Então o Pedro pode ir mais além. O Gabriel tem gols em finais, gols importantes, mas, por exemplo, sem os gols do Pedro, o Gabriel não faria gol em 2022 na final. Porque o Pedro foi o melhor jogador da competição e artilheiro, né? Não teria final, né? Sem os gols do Pedro. Mas acho que o Pedro é um jogador mais... Ele é mais completo que o Gabriel. Acho que ele no auge, ele é melhor que o Gabriel. E acho também que ele pode, ainda deve ficar muito tempo no Flamengo, se ele continuar fazendo gol, jogando bem. Jogador de 27, 28 anos, né? Vai fazer 28. Acho que vai superar esses números todos aí. Vamp. O Pedro foi uma Copa do Mundo, né? Foi a Copa do Mundo, o Tite levou o Pedro. Como o Mauro falou, o Pedro ficou um ano parado aí, né? Voltando lesão agora, né, Tico? Se machucou na convocação para a Copa, para as eliminatórias. Tá voltando, tem muita coisa ainda para poder disputar. Tá disputando a Libertadores. O Gabriel já não tá. O Pedro já foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Né? O Gabigol marcou gols em finais, né? Isso aí, todo mundo quando pegar esse corte vai ver, final de tal ano, contra o Atlético Paranaense, gol do Gabigol. A final contra o River. River Plate. O River, gol de Gabigol. Mas tem uma sequência de coisas para você chegar a uma final, né? A final normalmente te marca porque é aquele jogo que você levanta a taça e dá a volta olímpica. Mas para chegar na final, tem outras etapas também. E o Pedro agora tá jogando a Libertadores, o Gabigol tá jogando a Sul-Americana, que já foi até eliminado. Tá praticamente eliminado o Cruzeiro, né? Então tem muita linha para queimar ainda. O Pedro estava sendo convocado, o Gabigol não estava. Hoje o Pedro vive, com certeza, um melhor momento, mas até que o Gabigol. O Pedro acabou de voltar agora e já é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Meteu 2 no Juventude, meteu 2 no Corinthians. E o Pedro estava quase um ano sem jogar futebol. O Mauro até, né, falou, não é o Flamengo com o Gabigol. Concordo, né, o Flamengo contra o Cruzeiro. Agora, as manchetes, claro, são o reencontro do Gabigol com o Flamengo. Porque foi uma relação de idolatria absurda, né, o que a torcida do Flamengo criou, né, com relação ao Gabigol, aqueles 2 gols na final da Libertadores, artilheiro do Brasileiro de 2019, quando o Flamengo fez aquela campanha meteórica, gol do título também em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Foi uma construção de uma idolatria surreal, Flávio Prado, e depois uma saída muito polêmica, né? Uma saída, o Gabigol conseguiu, com a arrogância, com a prepotência e com o deboche dele, ele conseguiu manchar uma idolatria, assim, surreal, porque foi uma idolatria surreal que o Gabigol construiu no Flamengo. Era todo mundo fazendo isso aqui, era todo mundo querendo, vai ter gol, hoje tem gol do Gabigol. Eram as plaquinhas por todo o Maracanã. Hoje tem gol do Gabigol, criança fazendo corte de cabelo do Gabigol, fazendo comemoração do Gabigol. E o cara conseguiu manchar tudo isso com a sua prepotência. Acha que o Gabigol joga hoje, Flávio Prado? E o que esperar desse reencontro? O Flamengo é favorito mesmo sendo no Mineirão? Ou não com essa recuperação, por enquanto, provisória do Cruzeiro? Não é algo nosso, o Cruzeiro se firmou. Mas vem se recuperando, tirou o Dudu, botou o Gabigol no banco e o time melhorou.
Eu acho que são times de níveis bem diferentes, prateleiras diferentes. O Flamengo é bem favorito no jogo, mesmo jogando em Minas. É claro que o Cruzeiro deu uma melhorada, mas não dá para comparar um time com outro. Se o Flamengo jogar tudo que pode, ele ganha o jogo, até com certa tranquilidade. Para o Cruzeiro conseguir alguma coisa, ele vai precisar jogar muito e vai precisar que o Flamengo não jogue tudo que pode. Acho que o Flamengo é bem favorito. Também entendo que o Gabigol é banco. Se entrar vai ser uma atração diferente, como seria o Gabigol fazendo um gol contra o Flamengo, ele vai fazer o bracinho ali, não vai respeitar, entre aspas, porque eu acho uma palhaçada. Eu multaria um jogador do meu time se ele fizesse gol contra alguém e não comemorasse, porque é ex-time, então não existe isso. Mas enfim, é uma atração, mas não creio que ele comece jogando também não. Acho que o time do Cruzeiro vem com o que tem de melhor e hoje o que tem de melhor não passa pelo Gabigol, ele é uma opção. Teve um outro jogo aí que ele botou Caio Jorge e Gabigol, mas não acredito que hoje seja o caso, até pela diferença técnica dos times. Agora, é um atrativo à parte, né? Se ele entrar vai ser engraçado. Sai um gol do Gabigol, como é que vai ser a comemoração? É outra coisa engraçada, coisa à parte. Mas acho que o nível dos times é bem diferente. Para mim, mesmo em qualquer lugar que jogue, mesmo em Minas, favoritismo é do Flamengo, Pilhado. Né, velho Vamp? A gente fala desse Flamengo, como eu disse aqui, é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Desde aquele jogo contra o Central Córdoba, o Flamengo não perdeu, né? São 4 vitórias e 2 empates. É um Flamengo que vem jogando bem de novo, um Flamengo que vem recuperando boas atuações. A Copa do Brasil, como disse o Mauro, poupou, né, grande parte dos jogadores contra o Botafogo da Paraíba. Agora, é um Flamengo favorito. E eu particularmente, eu tô esperando. Eu sei que o Mauro não tá nem ligando, a gente tem jeitos bem diferentes. O Mauro, pra mim, é Flamengo e Cruzeiro, mas eu gostaria de ver esse reencontro. Flamengo e Gabigol, né? Até pra saber como é que esse cara vai jogar. Será que vai continuar sendo papelão que tem sido o futebol do Gabigol? Será que o Gabigol vai estar com mais vontade contra o Flamengo? Vai querer mostrar, vocês se livraram de mim, tudo bem. Todo mundo diz que o Cruzeiro pegou um gasto surreal para não entregar tanto, mas hoje com certeza é um jogo diferente pro Gabigol, Vamp. Eu quero até te perguntar isso, já aconteceu com você, de você sair de algum clube e enfrentar esse clube com mais vontade ou não? Porque você também nunca saiu mal, né? De clube nenhum. Mas é uma situação meio inusitada. Um dos grandes ídolos da história do clube sai do clube pela porta dos fundos, porque ele saiu pela porta dos fundos. O torcedor do Flamengo ficou brabo com o Gabigol. E agora é o primeiro encontro, Vamp. E para piorar pro Gabigol, no primeiro encontro, ele deve começar no banco. Porque ele não se recuperou, ele não conseguiu se reerguer na mudança de clube, Vamp. O Gabigol, ele sai do Flamengo, não é que ele brigou com a torcida ou com o Flamengo. Um dirigente, né? Teve problema ali, umas rusgas. Foi pro Cruzeiro, aquele oba-oba todo. Ele não vinha jogando bem. No meio de semana agora eu assisti até Cruzeiro e Vila Nova. Ele caiu o Jorge no ataque, ele deu passe para gol. O Caio Jorge fazia o gol, o segundo gol. Aí ele é substituído, sai aplaudido pela torcida do Cruzeiro, né? O encontro de hoje, a gente não sabe qual vai ser a cavalaria, Tico, mas vai ser muito interessante esse jogo aí, porque ele é, como você falou, né? Ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Carioca, ganhou vários títulos com a camisa do Flamengo. É um ídolo, um jogo em Minas, né? Em relação ao que o Flávio falou, fazer gol e comemorar ou não comemorar, eu lembro que Corinthians e Vitória, no Pacaembu, eu fiz um gol contra o Vitória. E saí para comemorar no banco lá com o Oswaldo, com todo mundo. Aí o narrador lá da Bahia falou: gol do Traíra, do filho de Dona Marlene. Porque eu fui comemorar o gol. Então é o seguinte, vai ser um jogo interessante, 18h30. E para a tabela do campeonato também, né? Tem aquilo que o Guardiola fala, que as 8 primeiras rodadas que define quem vai ser campeão, mais ou menos isso. Não sei se isso é certo ou não, mas o Flamengo já vai jogar sabendo até o resultado do jogo do Vasco e Palmeiras, né? É 16 horas esse jogo, o do Flamengo é 18h30. O Cruzeiro tá ali também com 10 pontos, tá ali entre os 6 primeiros, né? O estádio vai estar lotado, onde o Flamengo vai
leva multidões. A torcida do Cruzeiro o Cruzeiro fez um bom jogo diante do Vila Nova pela Copa do Brasil. Vai estar lotado, se ganhar vai a 13 pontos. O líder tem 14, que é o Flamengo. O vice-líder tem 10, que é o Palmeiras. Né? E a presença do Gabigol. Agora, não sei se ele vai repetir Gabigol e Caio Jorge na frente, né?